Olá, Brasil! Estou aqui hoje muito emocionada porque eu vou fazer um episódio com uma das pessoas que foram uma das melhores aulas que eu assisti quando eu fiz o curso no Ambulim. Que aula impressionante! Inclusive, foi a melhor dinâmica do Ambulim lá de trabalho com as pessoas que estavam sendo atendidas que eu já vi. Foi incrível. Estou hoje com César Vicente. César tem o nome do meu pai, que eu Uau! adoro, que é nutricionista, aprimorado em transtornos alimentares. Ele é coordenador do Greco, que é o ambulatório de compulsão alimentar lá do Ambulim. E o César, ele trabalhou no total, durante 7 anos no SUS. Então, eu acho que ele traz uma visão mais ampliada também, que sai um pouco desse contorno de consultório, que é o que a gente fala muito aqui. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que inaugura uma série de episódios sobre o tema de gordofobia. E para começar, antes de falar de gordofobia, hoje eu vou falar sobre IMC, que é a medida, né, que é o índice de massa corporal, massa corpórea, que classifica o indivíduo como obeso, sobrepeso, né? É um critério usado atualmente, mas que é um critério muito polêmico, porque os profissionais que estão aí mais por dentro do que está acontecendo, né, questionam um pouco o uso disso. E os profissionais que querem muitas vezes traçar um destino para a pessoa já pegam o ISMC e abraçam ele como se não houvesse amanhã. Então, César, muito feliz que você está aqui. Obrigado, Marina. Olá, pessoal, tudo bem? Fico super grato pelo convite e espero que a gente tenha aí uma discussão proveitosa e que as pessoas tirem bons frutos e boas reflexões de hoje. Também. Bem, vamos começar a falar do IMC, César. Hoje eu queria abrir com uma frase que eu li no livro do Pierre Poulan, que mais no final do episódio eu vou falar sobre ele, que é muito interessante, que ele fala que o uso indevido do IMC ele pode transformar o IMC, ao invés de fazer ele de uma norma médica, transformar em uma norma social, né? Quase uma norma moral. Ou seja, isso ultrapassa as salas dos consultórios médicos, dos ambulatórios, para virar quase que um julgamento, né? Uma sentença de obesidade, de sobrepeso. A gente vive nessa sociedade super gordofóbica, então acho que ele põe muito em xeque o IMC. Mas antes da gente começar a criticar ou não o IMC, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas o que é esse IMC, da onde ele surgiu, enfim, um pouco a história desse índice. Bom, pessoal, de uma maneira bem simples, aí como a Marina já contou para vocês, IMC é uma sigla que significa índice de massa corporal ou índice de massa corpórea, e ele é um cálculo matemático em que é feito de uma maneira bem simples, relativamente simples, em que você usa apenas 2 parâmetros, o peso da pessoa e a altura dessa pessoa, peso em quilos e a altura em metro. Esse número que é gerado a partir disso, ele vai ser comparado com uma tabela que classifica, enfim, esse numeral, se ele está mais adequado, menos adequado dentro dessa história. Então, o IMC, concretamente, ele é isso. Historicamente, foi interessante, porque quando a Marina me convidou para esse episódio, eu fiquei pensando fui reler algumas coisas sobre MC para poder refrescar alguns pequenos fatos aí que tinham na mente e amarrar alguns outros que de algum lugar estavam soltos. Então, o MC, ele não tem esse nome, o nome antigo dele é índice de Quetelet, ou Quetelet, em francês, desculpe meu francês, ele é um percentual de 0, então é esse índice que escreve exatamente dessa forma, porque ele foi desenvolvido por uma pessoa chamada Adolphe Quetelet, né? É por isso que ele leva o nome de índice de Quetelet. E o interessante, tem muitas coisas interessantes dentro dessa história. Primeiro, o Quetelet, ele nunca foi um profissional da saúde. Nunca. Ele foi muitas coisas ao longo da vida dele, inclusive ele é uma pessoa bastante diversa em termos de profissões, indo de astronomia, sociologia, matemática. Ele era uma pessoa que Curioso.
um multifunções, um multitasker, né? Ele era muito curioso, eu acho que o curioso ele se encaixa melhor o que a Marina contou, no sentido de que ele se aprofundava num tema, e depois esse tema puxava ele para outro, e depois para outro, e depois para outro. E o curioso é quando o Ketlet ele estava desenvolvendo esse índice, o intuito dele era, na verdade, compreender um pouco o desenvolvimento humano. Era esse o intuito dele. Ele não estava fazendo nenhum tipo de correlação com saúde, doença, mortalidade. Enfim, ele queria apenas olhar como que o corpo se desenvolvia. Só que a gente já tem alguns problemas. O primeiro que o nome da obra dele que inaugura esse índice chama O Humano Normal. Algo que poderia ser traduzido assim, mas como seria o humano normal, né? Como a formação de base dele é matemática, ele está partindo de um conceito, não sei se vocês já ouviram falar, mas que chama curva de Gauss, né? Então ele estava querendo encaixar aí o desenvolvimento, como o peso e a estatura, eles poderiam se encaixar em termos populacionais numa curva de Gauss. Então, que tem um tanto que a maior parte da população se encaixa e depois isso vai diminuindo aos pouquinhos. Então, esse era o intuito dele aí nessa vida. A segunda problemática dessa história, que talvez a gente puxe um rabinho aí mais para frente, é que essa amostra foi feita com pessoas do norte europeu, pessoas da Europa, majoritariamente homens, majoritariamente brancos. Enfim, e aí a gente já se pergunta se para calcular, para fazer essa amostragem, o quanto isso pode, essa é uma primeira provocação, o quanto isso pode ser representativo para outras pessoas, por exemplo, de lugares ali do continente africano, das Américas, enfim, do continente asiático. De outro acesso até de social, né? Porque são países desenvolvidos e as pessoas de países subdesenvolvidos, né? Sim, exatamente. E isso a gente está falando, esse índice, ele foi, se eu não estou enganado, finalzinho do século XVIII ou finalzinho do século XIX. Isso, 1832. Então, pessoal, era outro cenário em termos de como as coisas aconteciam. E aí o Ketlet fez essa história, estava lá estudando proporção humana, tal, beleza, morreu literalmente. Depois de algum tempo que ele morreu, nasceu um outro rapaz chamado Ansel Keys. O Keys estava muito interessado, o Ansel Keys, com as ideias relacionadas à relação saúde e comida. Ele estava bastante interessado com isso. Curiosamente, um dos estudos mais clássicos da área de transtornos alimentares, que é um estudo em que ele vai literalmente aferir quanto uma pessoa consegue comer menos. Esse estudo estava muito linkado com interesses de guerra, Segunda Guerra Mundial. Porque se uma pessoa comesse menos, se ele conseguisse descobrir o mínimo, limite mínimo que uma pessoa podia comer, obviamente ela podia comer menos na guerra, portanto levar menos comida, portanto economizar, levando armas, enfim. Tinha toda essa ideia. E aí o Ansel Keys, ele ressuscita o IMC lá do Ketlet, e ele coloca isso fazendo uma relação com algo que estava acontecendo muito, que era o aumento das doenças cardiovasculares. Então ele tenta fazer uma relação com isso, e ele usa o IMC como um método literalmente mais barato de poder fazer uma associação, um método barato, simples, rápido e fácil, para fazer uma associação de como as pessoas que o peso significaria algo que na ciência a gente chama pular para uma conclusão, ou jump to conclusion, que é se uma pessoa é gorda, é óbvio que ela come mal, e se ela come mal aqui nesse contexto dos Estados Unidos, significa que ela come muita gordura, e isso está associado com essas pessoas terem doença cardiovascular e estarem morrendo do coração. Porque outra forma que talvez ele teria de avaliar só pelo peso, talvez não fosse uma boa avaliação, mas ele ia ter que fazer exames, talvez mais invasivos, encontrar pessoas, ia perder muito mais tempo. E IMC é uma conta de padaria, né? Você faz na calculadora na mão, fácil, Exatamente. Então, o principal, pelo menos lendo artigos que vão justificando a ideia do IMC, a principal justificativa é porque ele era um jeito fácil, barato e acessível para os profissionais de saúde, teoricamente, aí essa é a parte que a gente vai se debruçar muito provavelmente nesse episódio, teoricamente, fazer uma leitura a partir disso, que essa pessoa
corria maior risco, estava mais propensa ou não a ter uma doença cardiovascular, porque isso indicava que essa pessoa comia de um jeito X ou Y que colocava ela sob esse espectro de risco. E aí, César, bem, então acho que quem tiver prestado bastante atenção já vai ficar meio assim, mas não faz muito sentido, né? Porque ele está usando só o peso, e qualquer pessoa que tenha interesse por esse mundo na nutrição, pelo bem ou pelo mal, sabe que o nosso peso, ele varia de acordo com várias questões. Então, não só alimentação, porque obviamente a alimentação tem um impacto no peso, mas de questões genéticas, de questões étnicas, de altura, de massa magra, então o quanto você tem de músculo, o quanto você tem de gordura. Então, assim, uma das perguntas, quando eu abri lá a caixinha de perguntas, que as pessoas mais fizeram foi esse, assim. Então, ele é mesmo um bom parâmetro? Você começou contando, Marina, de um ponto que eu acho muito importante, que é o que a balança mede, né? E eu sempre brinco que a balança mede tudo que está em cima. Seja gordura, osso, músculo, água, roupa, enfim, inchaço, a comida, os 200, 300, 400, 500, 700, 150, 50 gramas que eu acabei de comer de comida, enfim, aquilo, se eu comi, tá tudo ali junto comigo. Mas criou-se uma ideia de que a balança mede gordura. Então, automaticamente, um peso maior ou menor, a leitura das pessoas é que aquilo significa mais gordura, ou seja, portanto que eu engordei, ou menos gordura, portanto que eu emagreci. E não necessariamente é isso. E é por isso que muitas pessoas literalmente enlouquecem pensando nisso, né? Eu me lembro de uma pessoa que eu, inclusive, atendi ontem, em que ele falava assim, eu achei curioso, porque eu fiz um experimento de me pesar 2 vezes ao dia, todos esses dias, desde que a gente se viu a última vez. E eu vi que não fazia sentido nenhum que eu estava vendo ali com o que eu tinha comido. Então, tinha dias em que eu tinha arrebentado a boca do balão e eu estava mais leve do que o dia anterior. E tinha dias em que eu tinha comido super pouco e o meu peso estava mais pesado. Então, o que ele conta vai denunciando, no bom sentido, um pouco a ideia do que as pessoas têm, que é, alimento engorda, alimento emagrece, de que isso é automático. E 2, que o que a balança mede é gordura. E não ela mede tudo que está em cima. E daí tem uma problemática, que é, naquele contexto, talvez, onde a gente está falando, que é de 70 anos atrás, talvez fizesse sentido. Hoje a gente tem métodos muito mais acessíveis para poder conseguir mensurar isso, talvez não tão simples, tão diretos e tão rápidos quanto o IMC, mas talvez a questão hoje não seja ser simples, direto e raso. A gente tem mais recursos, a gente tem mais subsídios. Eu achei bem curioso também no livro do Jean-Pierre, que ele fala que até 98, o IMC, até 1998, o IMC era de 20 a 27,6 para os homens e de 20 a 27,3 para as mulheres. E aí que a OMS propôs que o limite mudasse, né, um pouco. E aí, em uma noite, né, de um dia para o outro, 35 milhões de americanos adquiriram sobrepeso. E eu sempre fico me perguntando, será que o problema é mesmo com a população? Ou o IMC, ele está muito abaixo do que, entende? Então, talvez 25 a 30, que é a faixa de sobrepeso, talvez ela não seria essa no Brasil, talvez seria, sei lá, de 28 a 32, né? Não querendo não colocar, não, né? Não falando que a obesidade não é um problema, porque sim, é um problema muitas vezes. Mas será que a questão toda não seria adequar o número do IMC, né? Fora as outras questões que a gente vai discutir, mas esse já é o meu questionamento, gente. Peraí, será que a pessoa está no IMC errado ou o IMC está na pessoa errada? Sabe? Faz bastante sentido isso que você está contando, Marina. O IMC, hoje estamos em 2020, a gente tem muito mais recursos para poder compor a ideia com o IMC, dentro do que a gente está contando. E talvez continuar usando um recurso que era o único, ou talvez o principal que a gente tinha da década de 50, isso talvez responda um pouco uma ideia que será que o IMC está ultrapassado, né?
E é isso, a referência dele é uma questão, né? O IMC está ultrapassado ou não, a questão que talvez a gente desenvolva melhor mais para frente, Uhum. mas tem essa segunda questão que tem a ver com parâmetro, com os parâmetros do IMC, tanto que tem algumas pesquisas que elas mostram que o boom da obesidade, pelo menos do que o IMC se classifica como obesidade, ele fica bastante justificado, ele aparece muito quando muda o valor de referência. Então, usar isso, eu diria hoje, não é o suficiente para você dizer algo sobre alguém ou não. Então, isso que eu ia te falar, porque assim, uma coisa que eu recebi também muito é por que os médicos continuam usando os IMCs e muitas pessoas falando assim, ai, eu perdi peso, sei lá, perdi 10 quilos e pelo IMC o médico falou que eu ainda tenho que perder mais 9. Ou seja, eu imagino que essa pessoa está ali numa situação que ela tinha um IMC 30, que é acima de 30 é obeso, ela perdeu peso, ela foi para a faixa de sobrepeso, que é entre 25 e 30, e o médico, que é o que a gente vê o tempo inteiro, e não só médico, né, gente? Nutricionista, não estou excluindo a nossa classe disso, não, porque a gente sabe que tem muito colega que faz isso. O profissional da saúde geral falar, não, ó, agora você tem que chegar no 25, como se só a faixa entre, né, 18, 17 e 25 fosse a correta. E aí eu escuto isso muito no consultório, tipo, mas eu fui no médico, ele falou que eu preciso perder 20 quilos. E aí eu falo, olha, não, no seu caso, se você perder 5 a 10% do seu peso, você já vai ser super beneficiado por questão de saúde. Com base no quê? Você sabe? Com base no IMC. Ele mostrou a tabela e ele falou, olha, para você chegar numa saúde boa, você tem que estar no IMC 25. E aí, o que acontece muito, que a gente vê, é que às vezes a pessoa até tenta chegar, mas com base em muita restrição, não sustenta, ganha peso, e esse perde-ganha é tão ou até mais prejudicial do que ela ficar ali numa faixa de sobrepeso, vamos supor, né? Acho que isso que tem que ficar muito claro para as pessoas, do tipo, se você foi no médico, o médico falou, você precisa perder peso para ficar no IMC tal, já dá para dar uma olhada desconfiada, né, César? Uhum. Sim, o IMC, na verdade, quando a gente fala de IMC, a gente está falando de uma problemática, como eu disse, o IMC é um cálculo matemático que é um jeito fino e chique de a gente olhar, dos profissionais de saúde olharem para o peso. Então, é um jeito um pouco mais rebuscado de falar do peso da pessoa, literalmente isso. E aí que ele tem uma justificativa, que é de que ele tem uma justificativa em relação à saúde. Esse é o principal ponto. Então, aqui a gente está falando de peso e saúde. Quando a gente fala de relação IMC e saúde, aqui é um vespeiro importante dessa história. Porque, de fato, tem vários estudos que vão mostrando alguns incrementos em relação à saúde, algumas melhoras em relação à saúde com diminuição do IMC. Mas a grande interrogação da história, será que essas melhoras de saúde que a pessoa teve, elas estão relacionadas à perda de peso em si? Ou será que elas estão relacionadas ao aumento de hábitos de saúde que Sim. essa pessoa teve? Ao que você fez para chegar no peso, né? Exatamente. Isso leva a uma outra questão que talvez nem dê para a gente poder super esmiuçá-la aqui hoje, que é, existem algumas pessoas, e elas não são raras, em que elas conseguem incluir vários hábitos de saúde na vida delas, mas mesmo assim elas vão continuar com IMC, que não é o IMC que é tido como eutrófico. Eutrófico, gente, só para vocês entenderem, é um nome chique, rebuscado e fino para entre 1 milhão de aspas, peso normal. Então, o peso normal, entre 7 milhões de aspas aqui, só para vocês entenderem quando a gente usa esse termo eutrofia, enfim, a gente está aqui falando de peso versus hábitos, que é o que a gente está dizendo. E tem vários estudos que vão mostrando que, conforme a pessoa vai incluindo hábitos de saúde, mesmo quando o peso dela ele está alto, entre aspas, de acordo com o MC, ela consegue ter melhoras em relação à saúde de uma maneira importante. Aí esse é um bloquinho. Tem um outro bloquinho que é: o médico diz que eu preciso perder peso. Mesmo que isso for a verdade verdadeira do universo, que eu nem estou aqui neste momento questionando se precisa, se não precisa, se vai, se não vai, mesmo que o médico diga que vai, precisa, lá, 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 lá,
eu vou e eu perco peso. Só que até onde eu vou perder? A história do perder peso, se eu tenho um IMC de 40, que nessa lógica do IMC significa obesidade grau 3, que é o grau mais alto que a gente pode ter, tem estudos que vão colocando estatisticamente qual a probabilidade de alguém com IMC 40 virar alguém com IMC 18,5 até 24,9. Em que eu não vou me lembrar do número exato agora, mas é algo como ganhar na loteria podia ser mais fácil, é mais provável. Ou seja, se você não consegue, você já tentou e não conseguiu, não é porque você se envergonha e não tem vergonha na cara. É tipo assim, é normal. É melhor você jogar na Mega Sena do que emagrecer desse jeito, né? Sim. E aí, os estudos mais sérios, até os estudos mais chiitas, mais sérios sobre isso, eles falam de uma perda de 5 a 10% do peso. Ou seja, em termos de saúde, quando a gente fala de eu peso 120 quilos, a gente está falando de perder 6 a no máximo 12 quilos, que isso já é o suficiente. Então, qualquer pessoa que disser, mas você precisa perder mais até chegar com 56, com 58, 70, sei lá qual o número que a pessoa vai dizer para você, desconfie, na pior das hipóteses, ele é perverso. É isso que eu ia falar, perigoso. E, ô César, a gente está falando o tempo inteiro, até agora, meio que mal do IMC, né? Vamos combinar. Se as pessoas chegaram até que elas entenderam que a gente está meio que metendo pau no IMC. Mas tem algum momento que ele pode ser um bom parâmetro? O que eu diria, Marina, é que ele pode ser um bom parâmetro se ele é olhado combinado. Tá. E se a pessoa tem críticas sobre o que ela está olhando. Mas se eu olho ele em qualquer situação sem crítica, essa pode ser uma medida perigosa. A pessoa que olha para as questões de peso, ela também, no mundo ideal, precisaria ter um olhar crítico em relação a isso. Então, por exemplo, se eu pego o universo dos transtornos alimentares, e é um dos critérios da anorexia nervosa, que a pessoa precisa... Que bom que você falou disso, que eu vou te perguntar depois. Continua. Que a pessoa precisa ter baixo peso. Se uma pessoa perde peso, como eu já atendi várias vezes, a pessoa perdeu 20 quilos em um mês. Teoricamente, ela, neste recorte de tempo em que eu estou vendo ela ainda não está classificada como baixo peso. Portanto, em termos diagnósticos, embora não seja eu quem faça este diagnóstico, ela não estaria, provavelmente não preencheria critério para uma pessoa com anorexia nervosa. E daí tem toda uma discussão que eu acho ótima em relação a isso, que existe um outro quadro no DSM-5 que chama anorexia nervosa atípica, que são todos os critérios de anorexia nervosa menos o critério de peso. E aí a comunidade, as discussões no universo virtual, que são muito boas e possibilita que as pessoas olhem para isso, começaram assim, por que esse quadro é um quadro atípico de anorexia? Essa pessoa, os profissionais, as próprias pessoas contando, é igualzinho, é que uma pessoa é muito magra e a outra pessoa não é tão magra assim. Ou essa pessoa, inclusive, nem é magra, porque eu já atendi pessoas que não são magras e que têm todo o estereótipo, todo o funcionamento em termos de comportamento alimentar da anorexia. Por que isso é atípico? Por que o IMC determina isso ou não? Enfim, então, ele pode, e eu acho que em alguma medida, em especial quando a gente fala de questões que conversam com o peso, como, por exemplo, a alimentação, é interessante você olhar com critério. Você profissional, tá, gente? Quando eu falo você, falando profissional. As pessoas, o que você precisa avaliar é se olhar esse número sozinho, se eu vou dar conta de olhar para ele, seja o IMC, seja o peso físico. A recomendação que eu faço é sempre observa como é que você fica quando você olha esse número. Se te traz mais coisas positivas em relação a cuidado, autocuidado, saúde, ou se te traz mais coisas negativas. Porque se te trouxer mais coisas negativas, talvez o melhor seja olhar para ele somente mediante alguém que consegue ter um olhar crítico e escolher alguém que de fato tem um olhar crítico para olhar para ele. Antes de eu entrar nessa coisa da anorexia, que é uma coisa que eu penso muito a respeito, eu queria até fazer um comentário. Eu tenho uma paciente super querida que fez cirurgia bariátrica e emagreceu bastante e tal. E ela falou que faltam 9 quilos para ela ficar no IMC 25, né? 24,9, que é esse IMC de eutrofia.
E ela me perguntou, ela falou, eu já perdi peso, eu tô bem, tipo, tá ok pra mim, esteticamente, de saúde, mas o médico ainda quer que eu perca 9 quilos. Eu preciso, né? E ela pergunta. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Não, você não precisa. E aí eu acho que já responde uma outra pergunta que me fizeram. Se eu tenho IMC acima de 25 ou acima de 30, significa que eu tô doente? Não, né? Porque sozinho o IMC não diz nada para ninguém. É o que você falou. Talvez para acompanhar uma evolução é um dado fácil. Talvez para um estudo epidemiológico a gente possa usar com várias aspas, sim, mas esse modo fantástico do IMC, né, de aparecer lá no Fantástico, você ficar fazendo conta no domingo à noite, não faz sentido nenhum, né? Acho que é por Sim, aí. exatamente. Até tem um outro dado que você foi falando, Marco, você disse estudos populacionais, que eu lembrei, que o IMC foi uma medida criada para avaliar um grupo e não para avaliar individualmente. Então, esse é um outro, porém, do IMC que me escapou à memória enquanto eu estava falando, que é problemático. De novo, não é o que eu estou dizendo que é uma medida inútil que a gente tem que tacar fogo em toda nessa medida e tarará, parará, parará. Mas quando a gente fala, independente de ser o cálculo IMC ou o valor do peso absoluto, porque é disso que a gente está falando aqui, eu acho que ele pode ser uma boa medida, ele pode ser mais uma medida de saúde se a gente olhar para ele com crítica. Então, a Marinha começou esse episódio lendo e falando um pouco de moralidade e peso, fazendo uma citação direta ao livro do Jean-Pierre Paulin. A grande questão do IMC é que a gente está falando aqui de um recorte que é peso e saúde, mas isso está muito além. Então, quando eu desejo pesar menos, na minoria das vezes está relacionado à saúde. Quando o médico olha e fala, você precisa chegar no peso tal, na minoria das vezes está ligado à saúde. Isso geralmente tem a ver com a assunção que o profissional e ou a própria pessoa faz moral a partir do próprio peso. O que eu estou querendo dizer com moral? Eu sou gulosa, ou eu sou preguiçosa, ou eu sou feia, ou eu tenho baixa autoestima. Enfim, uma assunção problemática, bastante problemática. Então, que isso está para além da saúde. Tá? Então, a gente está aqui falando de um recorte, que é por isso que a gente está falando, e eu acho ótimo, porque nós somos profissionais de saúde, tem que falar de saúde mesmo, mas que não sejamos ingênuos, que quando a gente fala de peso, a gente não está falando só de saúde, eu arriscaria dizer que na minoria das vezes a gente está falando de saúde, embora seja o tema deste episódio aqui. Sim, sim. E aí, eu acho muito curioso que, eu nem aguento mais esse tema, porque isso aí dá pano para manga, mas eu acho muito curioso que a gente que trabalha com comportamento alimentar, que estuda transtorno alimentar e, enfim, que faz esse movimento antes dietas super restritivas, a gente às vezes é visto como apologia à obesidade, esses absurdos aí que falam, enfim, a gente ignora, mas as pessoas continuam falando. E até aqui a gente está discutindo o IMC muito olhando para o IMC mais alto, né? Então, porque essa é a classificação que as pessoas sempre, a relação que as pessoas fazem. Se você está gordo, você está doente. E todo mundo esquece que a magreza excessiva também pode ser uma doença e que também o peso normal, porque a pessoa pode estar com uma saúde mental e até física muito ruim. Pensando no IMC, que é uma pergunta também que fizeram para mim, o IMC muito baixo, ele também pode ser risco? E aí tem vários pontos, dois pontos, na verdade, que eu queria que você falasse um pouco. Três, né? Se o IMC ou o peso muito baixo pode ser um problema. Uhum. Bem, você já me falou, talvez, que você não concorde tanto com essa classificação da anorexia, porque eu penso muito nisso, quer dizer que se a pessoa está com IMC de 19, que não é visto como um IMC baixo, que é um IMC eutrófico, mas ela tem todos os outros critérios que preenche para anorexia, porque ela não poderia ter uma anorexia, tem que se chamar de atípica, né? Tipo, você já falou um pouco, mas se você puder falar mais um pouquinho. E se o IMC, ele pode ser usado como métrica para o peso ideal. E aí, mais do que discutir o IMC, é discutir o tema peso ideal, que eu acho que, né, tem muita gente que ainda acha que existe, né? Tipo, eu meço 1,70, eu tenho que pesar 60, esse é meu peso ideal, ou o meu peso ideal é o IMC 25, enfim. São bons temas, Má. Mortalidade e IMC.
quando a gente pega os cortes para cima do IMC, então usando como linha base, baseline, o IMC eutrófico aqui que a gente estava falando, ou que é tagueado como eutrófico. Usando as linhas para cima, tem estudos que mostram um pouco mais dissidentes, mas eles mostram que o que a gente conhece como faixa de sobrepeso, inclusive pode ter uma mortalidade menor do que eutrofia em alguns locais para alguns recortes de população. Isso já é um super plot twist nessa história do MC, né? Que é como assim um peso um pouco maior, as pessoas morrem um pouco menos, né? Tem estudos que fazem mortalidade por causas totais, enfim. E até a idade, né? Com o passar da idade, eles já mostraram que a pessoa vai envelhecendo. Se ela tiver um IMC um pouco maior, ela tem mais a chance de sobrevida é maior do que aquela pessoa que tem um IMC muito menor, né? Exato, exato, exato. A crítica que tem para mortalidade, para cortes do MC maior, é que tem uma dificuldade dos estudos em controlar alguns aspectos que são muito determinantes em termos de mortalidade, como, por exemplo, o fumo. Fumo é o fator número o segundo ou primeiro, estou aqui tentando lembrar dos atuais, em termos de mortalidade. E não controlar isso é bastante problemático. Sem contar que quando a gente vai falando do tema mortalidade, também para pessoas de pesos maiores, aqui eu estou falando bastante, para além dos estudos da minha experiência no SUS, a gente fala muito de um lugar de acesso à saúde. Então, por exemplo, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis pessoas que eu já atendi nessa vida que estavam lá com uma super questão de, por exemplo, ao dentista, e aí, de acordo com a discussão em equipe nas unidades básicas, essa pessoa corria um risco muito grande de infecção sistêmica por conta dessa questão que ela estava odontológica, e ela não ia por medo de não caber na cadeira do dentista, porque ela já tinha ido e não tinha conseguido sentar na cadeira do dentista. Então, a pergunta que eu me faço é assim, os estados, né, os países tão preocupados com a questão do peso, ainda assim não fornecem que essas pessoas morrem, que elas são muito perigosas, de que elas são bomba-relógio, ainda assim elas não fornecem acesso adequado para que essas pessoas sejam tratadas da maneira minimamente adequada, como ir lá e poder tratar um dente. Sem contar muitas outras questões, né, que é não conseguir sentar na cadeira do médico, porque a cadeira era cadeira de plastiquinho, aí quebrou a cadeira do médico, nunca mais eu quero voltar. E um dado que a gente sabe em termos de saúde é que, para a maioria das questões de saúde, a maioria das doenças, o quão precoce ela é detectada e a gente intervém sobre ela, melhor é o desfecho dela, melhor vai ser o repertório, melhor a chance de ter um repertório. Então, quando a gente fala de mortalidade, tem essa outra variável aí, em termos sociais que tem a ver com a frase do Jean-Pierre Poulin, aí que a gente começou, que eu acho bastante interessante quando a gente olha para isso. E aí tem os outros estudos, enfim, que eu contei do não controlar os dados de saúde, mas será que essas pessoas do estudo estão morrendo pela questão gordura que elas têm? Ou elas estão morrendo talvez por uma questão de hábito? Né? Será que essa pessoa, por exemplo, consome uma quantidade de frutas, verduras e legumes adequado? Será que essa pessoa tem um consumo exacerbado de XYZ E alimento? você ficar olhando só para o IMC não dá espaço para analisar essas outras questões, né? E aí, se você olha só para o MC e coloca ele como um problema, por exemplo, fumar é um jeito que as pessoas encontram inadequado de poder controlar o peso. E que coloca essa pessoa muito provavelmente mais em risco, mesmo teoricamente estando mais magra, do que talvez uma pessoa que está mais gorda. Mas olha o risco que a gente corre enquanto profissional de saúde, que é taxa a pessoa gorda como doente. E talvez a pessoa magra pode passar despercebida de saudável, porque afinal ela não está gorda. Aí, quando a gente fala dos pontos de corte para baixo, quando a gente vai olhar estudos de mortalidade, se vocês olharem os gráficos que falam sobre isso, peso para baixo, geralmente o negócio é um pouco mais embaixo, perdão pelo trocadilho. Porque aí a mortalidade geralmente ela está maior do que quando a gente olha para os IMCs mais altos. E um dado interessante é que a nossa classificação, embora o IMC seja uma conta de padaria, a nossa classificação, muitas vezes, inclusive enquanto profissional de saúde, ela é baseada no olhar. Eu acho que essa pessoa é muito magra ou eu acho que essa pessoa é muito gorda. Só que aí mora um problema perigosíssimo, que
Inclusive, quando o Catlett desenvolveu, era para sair do universo subjetivo, porque ele era matemático, sair desse universo eu acho que é gordo, eu acho que não é, e vir para o universo mais objetivo. O problema do universo subjetivo nessa história é que o nosso olhar ele está cada vez mais enviesado para achar uma pessoa muito magra normal. Sim. E, portanto, cada vez mais enviesado para achar uma pessoa que estaria dentro do corpo eutrófico como sobrepeso. Mas isso é o tempo inteiro, né? Porque assim, você vê pessoas. Outro dia eu vi uma manequim numa loja, achei até incrível, assim, porque não era aquela manequim magrela, na loja da Nike, que eles estão com o movimento. Aí tava lá plus size, só que eu fiquei pensando, gente, onde isso é plus size? Porque assim, isso é uma pessoa, sei lá, o padrão real é esse, né? Porque qualquer pessoa que tá minimamente, sei lá, com o corpo um pouco aumentado, que seria o normal, mas que a gente fala de aumentado, já é gorda. É uma coisa muito louca, assim, se a gente não presta atenção, a gente embarca nessa o tempo inteiro. Quantas e quantas histórias, mas assim, no SUS, no consultório particular, eu não ouço dos pacientes contando, o médico disse que eu preciso perder 10 quilos, mas ele nem me pesou. Então, sim, a questão do baixo peso ela é mais problemática, mas geralmente a gente não olha para isso. E a questão é, de novo, a gente está olhando para o IMC sozinho ou a gente está olhando para ele composto em relação à saúde, né? Então, de que hábitos relacionados à saúde que a gente está falando dessa pessoa, de que hábitos relacionados à doença a gente está falando dessa pessoa. Enfim, isso é importante para a gente compor essa ideia, porque essa pessoa que a Marina trouxe de exemplo do IMC-19, que isso ainda seria classificado como eutrofia, será que a gente precisa que essa pessoa chegue no 18,4 para falar, agora sim. Agora é anorexia, agora vamos tratar. Agora vamos tratar, vamos mudar lá toda a história de como é. E essa é uma possibilidade, mas eu diria que, enquanto pessoas que tratam de pessoas, a gente precisa olhar de uma maneira integral, porque as pessoas não são uma tabelinha matemática. Infelizmente, às vezes eu adoraria que elas fossem, porque seria muito mais fácil, mas as pessoas não são uma tabelinha matemática, onde 1 mais 1 é igual a 2. E o mesmo para os tratamentos de obesidade, né, César? Porque se a gente for ficar pensando para uma intervenção cirúrgica, por exemplo, que, bem, no SUS, pelo menos até onde eu sei, para você fazer uma cirurgia bariátrica, você tem que ter um IMC acima de 35 ou 30 com alguma comorbidade, correto? Não fazendo apologia à cirurgia ou achando que a pessoa, enfim, pode fazer com qualquer peso. Mas eu também fico pensando se é uma pessoa que tem muitas comorbidades, ela não se engajou, enfim, ela tem uma indicação talvez ao tratamento, à cirurgia, e ela precisa ficar lá engordando para chegar no IMC tal para poder fazer o negócio, ou para tomar um determinado remédio, né, que talvez ela seria beneficiada. Então, acho que para os dois lados, esse IMC olhado assim, como eu falei, do modo fantástico, né, porque teve uma época do Fantástico, era todo domingo de um IMC. Se ele é muito cruel, né? Ele confunde muitas pessoas, né? Ele confunde bastante, que é essa popularização dele que faz as pessoas olharem para esse número sem crítica, quase como se ele fosse uma carta de salvação ou um obituário, né? Dependendo, é quase um tarô, dependendo do que aparecer ali, a numerologia do dia, eu tô ok, tô salvo, tá tudo bem ou não. Eu brinco que isso é bastante problemático, brinco entre mil aspas, porque se uma pessoa tem uma alimentação, entre mil aspas, ruim, e ela tem um IMC eutrófico, dificilmente essa pessoa, a partir dessa assunção que o IMC representa fielmente a saúde dela, ela vai calcular o IMC, vai dar eutrofia, ela vai falar, tá ótima, vou continuar desse jeito porque tá tudo bem. Ao passo que a outra pessoa que tem IMC 31, por exemplo, e que tá lá tem hábitos de saúde incrível, de autocuidado, enfim, muito bacana, gerenciamento do estresse, super integral, vai ficar se martirizando todo dia, achando que ela não está meditando o suficiente, que ela não está comendo, que ela não está comendo doce pouco o suficiente. Eu falei isso em algum episódio, que é igual um dia eu fui na médica e aí eu entrei no banheiro da clínica e tinha um quadrinho, porque, enfim, deve ter uma dermatologista na clínica, e aí era um quadrinho de uma pessoa enrugando a testa, e aí falava assim, faça aqui seu teste do Botox. E aí, se você franzisse a testa e aparecesse uma ruga, é porque você precisa fazer Botox. Aí eu fiquei pensando, gente, que loucura, porque
Às vezes eu nem tô ligando para isso, mas eu vou lá e aí alguém me aponta, eu já começo a ficar na noia. E o IMC tem muito disso, o peso, né? Do tipo, às vezes você tá de boa, sua vida tá legal, você tá fazendo tudo que tá dentro do seu alcance e tá tudo certo. Aí, um belo domingo, você assiste o Fantástico, coitado do Fantástico. E aí vai lá, pum, IMC de sobrepeso. Nossa, preciso perder 5 quilos, 10 quilos. E começa um movimento zero saudável para você atingir um peso que, assim, você nem tava ligando para isso, né? E talvez possa parecer que eu estou puxando a sardinha para o universo dos nutricionistas, mas não é essa a minha intenção, mas que talvez seja muito mais interessante a gente olhar para os comportamentos, para as ações ligadas à saúde, enfim, quantas delas eu estou dando conta de fazer, o que é que eu estou dando conta do que eu não estou dando conta de fazer, o que é que eu consigo, o que é que eu não consigo, do que para o peso em si. Os hábitos de saúde, pelo menos o que a grande maioria dos estudos vem contando, eles são muito mais fiéis em olhar para o processo de saúde e doença do que, se for para olhar para alguma coisa, olha para os hábitos em relação à saúde, que a chance da coisa rolar é muito melhor. Será que é uma medida importante na prática clínica para utilizar, porque nós ainda não sabemos um outro jeito de calcular? Exato. E por que que eu não posso pensar num outro jeito de calcular, né? Mais uma vez, é ingênuo pensar que existe um peso que ele serviria, que ele caberia para todas as pessoas. Infelizmente, ou felizmente, não é assim que funciona, porque senão nós seríamos todos robozinhos muito parecidos uns com os outros e que aí a Sim. gente não ia conseguir definir características de um ou para o outro. É a diferença que nos faz humanos. Ô César, e só para finalizar, você acabou de falar uma coisa que eu queria que a gente comentasse um pouco rapidinho. Você falou, imagina que todos seríamos robozinhos. E eu acho que é legal a gente lembrar que o IMC, ele é feito com dado populacional, como você falou, né? Assim, inicialmente com pessoas do norte da Europa, então brancos, provavelmente pessoas bem mais altas, de países desenvolvidos, que tinham acesso melhor do que tem, né, ainda um acesso melhor à saúde, à alimentação, do que países subdesenvolvidos. Então, quando a gente pensa no IMC, a gente está desconsiderando toda a história étnica da pessoa, considerando o sexo, né, feminino e masculino, desconsiderando a idade, porque o idoso é de um jeito, o adulto é do outro, o adulto jovem é de outro jeito, o adolescente, e desconsiderando até questões antropológicas, né, de cada sociedade. Então, a gente poderia falar que ele é quase eu não queria falar esse termo, mas talvez misógino ou talvez racista, Talvez os um dois. índice que, talvez os dois, eu acho que é um índice também cruel nesse ponto, né? E a gente está falando de uma população brasileira que é uma mistura de raças, né? A gente, enfim, várias etnias juntas, todo mundo muito misturado, várias histórias, e aí a gente pega um índice de europeu branco do norte da Europa e fica querendo enfiar na gente, não faz muito sentido, né? Não faz sentido nenhum, Marina. Nenhum. Olhar para essa dimensão, olhar para tudo isso. Tem autores que vão falando, enfim, dessas dimensões racistas e talvez até misóginas, que são bastante problemáticas do uso desse índice. Acho importante contar que não significa necessariamente que a intenção da pessoa quando usa esse MC ser racista, misógina, mas Exato. também a gente sabe que a intenção ela não diz muito nesse aspecto, né? O que eu acho importante contar para vocês, de mais uma vez, reiterar o que eu disse, porque eu sou repetitivo mesmo, é que eu acredito, porque eu sou poliana, que na maioria das vezes tem a ver mais com muita ingenuidade misturado com muito senso comum sobre as questões do IMC do que uma perversidade de como fazer as coisas. Óbvio que as pessoas aí têm, os profissionais da saúde também são gente, e eles também podem ter questões relacionadas ao corpo e ou alimentação, e os dois juntos, e aí isso também impactar em como eles estão fazendo esse tipo de atendimento, mas é uma medida bastante problemática. Se a gente pensa na história dela, por isso que eu fiz questão de me debruçar um pouco mais sobre a história e de contar um pouquinho melhor sobre a história aqui, do quanto é problemático usar esse índice.
Mas também acho que vale a pena fazer uma ressalva, de novo sendo repetitivo, de que o peso ele pode ser uma medida, se olhada com crítica, se olhada com cuidado, se olhada em composição com outras coisas, ele pode ser uma medida que diz algo sobre a nossa saúde. Eu me lembro muito de uma pessoa que eu atendi há algum tempo, em que ela tinha um quadro de transtorno alimentar já super em remissão, né? Assim, estava tudo muito bem. E aí, de repente, a alimentação dela estava super estável, super boa, e de repente esse peso ele começou a modificar. E essa pessoa começou a ficar desesperada e não fazia sentido com o que a gente estava olhando ali dos hábitos de vida que a gente conseguia alcançar, aquela mudança de peso para mais dessa pessoa. Já aconteceu para menos também, mas eu estou contando de um exemplo para mais. E aí eu sugeri que essa pessoa fosse ao médico para poder fazer exames complementares, e ela foi, e em menos de 2 meses essa pessoa estava na mesa de cirurgia, retirando um nódulo maligno da tireoide. E aí, toda a discussão que a gente teve em relação a isso olha só, se a gente não conseguisse olhar para esse peso, se a gente não conseguisse olhar para esse peso, a gente ia perder um dado que talvez a gente ia demorar muito mais tempo para conseguir olhar para ele, ia ter outro, e provavelmente o desfecho não seria o mesmo em relação a você. Ou seja, esta mudança de peso, ela conseguiu avisar para a gente que tinha algo acontecendo. Então, se a gente ficasse só no senso comum, tá comendo demais, tá comendo de menos, isso seria um grande problema. Entrou no sobrepeso, agora vamos precisar emagrecer de qualquer maneira. Sim. Esse seria um grande problema e talvez essa pessoa seria acometida por uma questão oncológica mais séria e talvez com um desfecho muito diferente do que ela tem agora. Então, quem avisou isso pra gente num primeiro momento? O peso. Me fala uma coisa, tem alguma leitura que você recomenda, uma pessoa que te inspira, uma arroba aí nas redes sociais, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu pensei aqui em duas coisas, dois bloquinhos para contar. Um deles é de leitura, que eu gosto bastante. Então, um é o livro Health at Every Size. É em inglês, tá, gente? É Health de saúde, at every, que é de todos, e size, que é de tamanho, que é do professor Lindo Bacon. Vocês vão encontrar como Linda Bacon, porque, enfim, teve uma adequação aí do nome à identidade de gênero da pessoa. Do mesmo autor, do Lindo Bacon, um outro livro chamado Body Respect, que são duas leituras muito legais. Então, quem gosta de uma leitura mais densa, eu sugeriria Health at Every Size. Quem gosta de uma leitura mais leve, o Body Respect. E pensei em 2 arrobas também. Gente, eu só trazendo coisa internacional, né? Tá triste isso, mas enfim. Tudo bem. Uma é de uma pessoa que eu gosto muito, chamada Fiona Wheeler, que é da Austrália. Ela é muito, muito legal, assim. Ela é pesquisadora e, enfim, as grandes temáticas dela é olhar com um olhar crítico justamente para essas questões do IMC, de peso, dados de saúde, sobre alimentação. Ela é incrível. O Wheeler dela é com W e com 2 L's, Wheeler. Já tô seguindo aqui. E a outra pessoa que também fala sobre uma discussão, que faz um flerte com isso que a gente falou, embora não seja exatamente, que é o flerte sobre peso versus imagem, que é o Body Image Underline Therapist, que é terapeuta de imagem corporal, seria mais ou menos a tradução assim, que é uma psicóloga, e que fala muito sobre esse universo peso versus imagem corporal aqui, só para deixar esse gostinho para vocês, porque eu tenho certeza que algum dia vai vir alguém falar disso muito melhor do que eu. Percepções, não é o peso absoluto. Eu sei que a gente está acostumado a achar que eu vou lá, me peso na balança, eu me sinto assim por conta do peso, mas não necessariamente a história é essa. Então, imagem corporal, esse body image, ele tem a ver com esse universo de como a gente se sente em relação ao corpo, como a gente se percebe, o que a gente faz com isso, enfim. É um tema muito importante que conversa com isso aqui. Adorei. Vai ter, se tudo der certo, eu vou chamar a Bianca para falar disso. Vai ser legal. Eu quero deixar 2 recomendações. Um, que é o arroba da atleta de peso, que é a Ellen, que é muito legal. Tô viciada, assim. Eu só consigo ver atletas de peso. Gente, sigam, é incrível, assim. A gente
fala muito de atividade física, e aí a primeira imagem que vem são pessoas magras na academia, de roupa justa, e ela mostra que não tem nada disso, né? E nossa, incrível, assim, tô apaixonada. É @atleta_d_peso. E de leitura, eu super recomendo o livro do Jean-Pierre Poulin, que é a Sociologia da Obesidade, que eu amei. Eu li algumas coisas sobre ele, mas nunca tinha lido o livro. E aí, agora que eu comecei a gravar o podcast, eu li para dar uma estudada e achei muito legal. Acho que quem se interessa pelo tema vale muito a pena. Ai, adorei, César. Eu gostei muito. Vamos gravar outros, se tudo der certo, sobre outros temas. E, gente, o @ do César é... Qual que é, César? Nutricionista.César. O meu César é com Z. Igual o do meu pai. Tem outro César nutricionista que também é incrível, que é o César com S. Mas o meu César é o César com Z. Então é nutricionista.César. Nossa, eu não sabia. Acabei de ver que tem outro aqui. Tem o César Ruivo. Eu brinco que é o César preto e o César verdade. Porque homens na nutrição, né, gente? Eu vou fazer um episódio, inclusive, só disso, porque essas são raridades, então a gente tem que valorizar. Agora nem tanto, né? Então, eu sei que vocês não estão me vendo agora, eu sou o César Preto, o César Ruivo é o outro César que também é incrível, pode seguir os dois, tá tudo certo, é incrível. Não, e é César com Z, gente, meu pai era César com Z, então assim, quando eu vejo um César com S, eu acho muito estranho, então, para mim, César com Z é a coisa comum. Ai, mas adorei, espero que a gente grave mais episódios, gente, é isso, espero que a gente tenha respondido ou não, espero que não tenha colocado mais pulgas atrás da orelha de vocês. Curtam, compartilhem, se tiverem alguma dúvida, escrevam pra gente, escrevam pra mim, escrevam pro César, e os contatos do César estão lá também no Instagram dele, quem quiser procurar. Muito obrigada, até o próximo episódio e tchauzinho. Obrigada, César. Beijo, pessoal, obrigado, Marina, tchau, tchau. Tchau.